Olá, boa noite. No sábado passado, no nosso encontro, enquanto estudávamos a respeito dos limpos de coração, eu falei que muitas vezes Deus promove situações, crises, problemas, como maneiras pelas quais Ele revela ou que Ele busca revelar as verdades do coração. Bom, eu havia gravado aquela aula na quinta-feira. Na sexta-feira, quando Soraya e eu chegávamos em casa, depois de uma breve saída, fomos assaltados, surpreendidos com um assalto. Logicamente aquilo nos chocou naquele momento, a adrenalina foi nas nuvens. No dia seguinte ainda lidávamos com aquela tensão, e enquanto eu ouvia a aula gravada no sábado, eu me lembrei e reconheci que realmente estas coisas acontecem para que verdades do coração venham, que aflorem. E pensando nisso, eu e Soraya somos muito gratos a Deus, pois aquela verdade de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, essa verdade foi experimentada por nós na sexta-feira. Por isso, quando hoje abordamos a última ou a penúltima, dependendo da forma como entendemos as bem-aventuranças, a última ou penúltima dessas qualidades, eu me lembrei, enquanto pensava nisso, numa pessoa que foi muito importante, num casal que foi muito importante para mim e para Soraya, do Dr. Eduardo e Dona Margaret Pentecost. Houve uma época em que estávamos trabalhando juntos e a missão com a qual estávamos ligadas passava por uma situação de crise. Relacionamentos estavam tensos, o ambiente não era o ambiente mais favorável, mais leve, e muitas vezes nós gastávamos horas e muito tempo em discussões, em reuniões, tentando entender o que estava acontecendo e equacionar toda aquela situação. Nós sabíamos que haviam forças espirituais do inferno atuando para perturbar o ambiente. Mas eu, quando penso naquela época, eu não posso deixar de pensar no Dr. Edward. E a maneira como ele se portou em todo aquele tempo. Ele não participava das nossas reuniões. Ele encontrava-se individualmente conosco e sempre a sua palavra era uma palavra de calma, era uma palavra de pacificação, era alguém que procurava funcionar como um algodão entre os cristais, aquietando os nossos corações, serenando os nossos sentimentos e as nossas impressões. Um homem já idoso, mas que enquanto nós conversávamos, enquanto nós discutíamos, ele passava dias em casa, em jejum e oração, para que as forças do mal não triunfassem sobre aquele ministério. Isso me leva a pensar que aquilo que Jesus pronunciou em Mateus capítulo 5, versículo 9, é muito mais profundo, é muito mais sério do que parece à primeira vista. De fato, o Senhor me parece que Ele está apontando aqui para a verdadeira identificação que o cristão tem com o Pai Celestial. A verdadeira identidade do cristão, aquilo que o qualifica como um filho do Pai Celestial, é ser um pacificador. A palavra que Jesus emprega para pacificador, na verdade, é um termo composto, eirenopoios, e é composto por duas palavras, eirene, que significa paz, que é traduzido por paz, o shalom de Deus, em grego é eirene, e a outra palavra é o verbo poiel, que é trabalho, obra. De maneiras que esta palavra conjunta, ela literalmente significaria assim, o fazedor de paz, aquele que promove a paz, o pacificador. Um pacificador, segundo o dicionário, é alguém que faz exatamente isso, que restabelece a paz quando ela é perdida. Ou aquele que busca pacificar, busca apaziguar os ânimos ou as situações. Ele é um pacifista nesse sentido. No meio de um conflito, ele funciona como aquele que procura ligar as pontas, aquele que procura o acordo entre as partes. Ele é capaz de pacificar, de estabelecer acordos que pacifiquem. Este é o pacificador, segundo aquilo que Jesus está falando. Agora, se eu sei o que um pacificador é, talvez seja interessante lembrarmos o que um pacificador não é. O pacificador, ele não é alguém que atiça uma pessoa contra a outra, com comentários,
com insinuações, com informações. Um pacificador não é alguém que incita ou ele inicia conflitos. Na verdade, um pacificador é aquele que vai evitar conflitos, ele vai buscar de todas as formas impedir que um conflito se estabeleça. Em Provérbios capítulo 6, versículo 19, naquele contexto, o autor de Provérbios diz que existem algumas coisas que Deus odeia, mas existe uma coisa que Deus realmente detesta, que ele abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Um pacificador, ele jamais será alguém que Deus abomina, porque ele não vai agir para semear contenda entre os irmãos. No Novo Testamento, em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo diz que o servo do Senhor, ele não vive a contender. Pelo contrário, ele deve ser manso para com todos, ele deve ser um aquietador, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem, sempre com o intuito de ganhá-los, mas não alguém que se envolve em contendas, que se envolve em discussões permanentemente. Então, queridos, veja que um pacificador, ele nunca será encontrado no meio de um conflito com outra atitude ou uma outra postura que não seja a de conduzir a situação a um ponto de concordância, a um ponto de acordo. Ele vai agir assim no seu lar, na sua família, no contexto de família, onde muitas vezes crises e tensões surgem. O pacificador vai ser alguém que vai buscar o ponto de concórdia. Ele vai ser assim na igreja, nunca intervindo, nunca atuando para promover contenda entre os irmãos, para promover partidarismo, grupos. Não, ele vai realmente agir para união, para unidade. Ele vai ser assim no trabalho, no seu local de trabalho, ele vai ser um pacificador no ambiente no qual ele transita, no ambiente no qual ele vive. Então, quando Jesus pensa num pacificador, ele enxerga alguém que, como ele, busca sempre e, em primeiro lugar, evitar o conflito, mas que, quando está envolvido num conflito, vai ser um agente de paz, um agente de pacificação. Este é o pacificador que Jesus imagina. Agora, para ser um pacificador, eu penso que isso requer alguns requisitos, exige alguns requisitos. E quando eu penso nisso, eu penso que há dois campos nos quais nós temos que trabalhar para nos tornarmos pacificadores como o Senhor Jesus quer. O primeiro destes campos é necessário estar em paz com Deus, estar em paz com a vida, estar em paz consigo mesmo. Veja que Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, depois, enquanto ele está tratando da justiça de Deus, ele diz que nós somos reconciliados, nós somos justificados em Deus, e porque já estamos justificados com Deus, nós estamos em paz com Ele. Ou seja, nós deixamos de ser inimigos, nós deixamos de ser irreconciliados, nós deixamos de estar brigados com Deus, e agora nós estamos reconciliados com Ele. Nós não estamos mais em guerra com Deus, e nem Deus conosco. Nós não estamos mais sob condenação, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Então, eu estou estando em paz com o Criador, eu estou em paz, eu vou crescendo nesta experiência de uma paz íntima, de uma paz comigo mesmo, porque os meus pecados são perdoados, porque meu passado é limpo pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e com isso também eu passo a estabelecer uma paz com a própria vida. Isso envolve estar em paz com o ambiente no qual eu estou vivendo. E esta paz, ela vai não crescendo, ela vai sendo expandida, ela vai sendo desenvolvida na nossa vida. Tudo começa porque eu estou em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, estamos em paz com Deus. Romanos 5:1. Mas outra passagem importante é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, onde nós vemos que não devemos andar ansiosos
aflitos por coisa alguma, mas devemos transferir tudo para Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ela guarda mente e coração em Cristo Jesus. Uma paz inexplicável, porém real, que é experimentada por aquele que, por estar em paz com Deus, ele é objeto agora desta paz de Deus sobrenatural. Queridos, veja, o cristão, ele precisa estar em paz. Ele precisa experimentar a paz, esta paz. Porque a presença do Espírito Santo na sua vida. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que depois que cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito agora está presente na nossa vida, ele habita agora a vida do cristão. E Gálatas capítulo 5, pregação de domingo à noite, né? Ela mostra que paz é um fruto, é um aspecto da presença, da influência do Espírito Santo na vida do cristão. Então, não estar em paz é de alguma forma estar bloqueando, impedindo a ação, a influência, a ministração do Espírito Santo na nossa vida. Paulo diz no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, na medida em que eu sou um cidadão do reino de Deus, na medida em que eu estou vinculado com Deus, que eu estou na presença de Deus, que eu estou selado com o Espírito Santo de Deus, a paz, ela precisa ser uma experiência na minha vida. Então, o primeiro requisito tem que ser esse. Só pode ser um pacificador nesse sentido sobrenatural, alguém que esteja em paz com Deus e, portanto, em paz com a vida, em paz consigo mesmo. Um segundo requisito é ser um bem-aventurado no contexto todo em que Jesus fala dos bem-aventurados. Só será um pacificador, ou poderá ser um pacificador, alguém que está desenvolvendo, está crescendo nestas outras qualidades bem-aventuradas, de ser pobre de espírito, de ser manso, de ser misericordioso, de ser puro de coração. Estas coisas, elas andam juntas. Quem não é manso não pode ser um pacificador, não consegue ser um pacificador, porque não é manso. Quem não é misericordioso não consegue chegar a ser um pacificador, porque depende disso, ser pobre de espírito, clamar, chorar pela justiça de Deus. Estas coisas, elas todas estão ligadas. Estas qualidades espirituais a que Jesus se refere nesse texto aí que estamos estudando em todas essas semanas, elas estão linkadas, elas são relacionadas. Nós vamos crescendo em todas elas ao mesmo tempo, tá? Nós vamos desenvolvendo todas elas ao mesmo tempo, ou não. Ainda que eu possa perceber talvez mais claramente uma delas como uma característica na qual eu cresci mais, o fato é que quando eu cresço numa, as outras elas vão crescendo também. Tá? É uma coisa bastante relacionada na nossa vida espiritual. Então, os requisitos para ser um pacificador, eles estão nestes dois campos aqui: estar em paz com Deus e ao mesmo tempo ser alguém que está debaixo da bênção de Deus, ser um bem-aventurado. Agora, me parece, claro, que Jesus está identificando aqui o cristão com o Pai Celestial. Quando, muitas vezes eu brinco disso, quando eu vejo uma criança que é muito parecida com o papai, muito parecida com a mamãe, eu digo, essa criança aqui, isso aí pode extraviar num shopping center e vai ser fácil de achar o pai ou a mãe. É só olhar, comparar os dois, não precisa fazer muitas perguntas. Ou quando você tem assim alguém, um filho que é muito parecido no seu comportamento, na sua personalidade com o papai ou a mãe, a gente brinca dizendo, a fruta não caiu longe do pé, porque reflete aquilo que o pai é. E é interessante quando você vê essa similaridade entre filhos e os seus pais, na maneira de caminhar, na maneira de falar, na maneira de se comportar.
Se existe uma característica que assemelha um filho de Deus ao próprio Deus, ao Pai Celestial, é esta: ser um pacificador. Creio que é por isso que Jesus disse que o pacificador ele é bem-aventurado e ele será chamado filho de Deus. Ele será reconhecido como um filho de Deus. O verbo que é usado aí, ser chamado ou será chamado, é aquele verbo que era empregado para dar o nome de alguém. Né? Então, lá no início do Evangelho de Mateus, quando o anjo fala com Maria, ele diz isso: a virgem ficará grávida, citando lá um texto de Isaías, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado, ou lhe chamarão Emanuel. O seu nome será Emanuel. Bem-aventurados os pacificadores, porque o seu nome será Filho de Deus. Entendeu? Então, o que mais nos aproxima de nos parecermos com o Senhor é esta qualidade divina, de sermos pacificadores, promotores de paz, fazedores de paz. Ser um pacificador é bem mais do que ser apenas uma pessoa tranquilona, pacífica no sentido assim das suas reações. Não significa de forma alguma ser uma pessoa apática, insensível, passiva, que não reage, sabe? Sangue de barata. Não é isso que Jesus está falando, é pelo contrário. O pacificador é uma pessoa ativa, é alguém que atua com decisão, com competência, no sentido de não apenas não atiçar ainda mais as situações de conflito, mas de fazer serená-las, de buscar meios, de buscar condições pelas quais a serenidade, a tranquilidade possa voltar a um ambiente ou a um relacionamento. Fazer a paz pode ser que implique, muitas vezes, em confrontação. Sim, às vezes, o pacificador é alguém que confronta com firmeza e com seriedade alguém que está errado e que está provocando um determinado conflito ou uma determinada situação conflituosa. Agente de pacificação, um pacificador, ele muitas vezes vai usar de exortação, de aconselhamento, e nem sempre essas coisas são bem recebidas ou são muito bem acolhidas. Certamente, isso implica, no caso de um pacificador, em nunca agir para fazer crescer ou recrudescer um conflito. Pelo contrário, não é botar mais lenha na fogueira, é ser bombeiro. Pense em Jesus. Ele é reconhecido como o príncipe da paz. No entanto, Jesus, em alguns momentos, ele mostrou essa pacificação de uma forma bastante agressiva, bastante ativa. Ele chutou as mesas dos cambistas no templo porque eles estavam profanando um lugar que era sagrado. Ele confrontou duramente, com palavras muito duras, a liderança religiosa dos judeus, chamando-os de hipócritas. Ele repreendeu o povo da sua cidade, Nazaré, porque eles não quiseram acolhê-lo como Messias. Ele disse: olha, até no estrangeiro, se eu fizesse lá o que eu estou fazendo aqui, eles me aclamariam, mas vocês... Né? Ele agiu, ele falou com firmeza, com dureza, mas sempre com o objetivo de revelar a possibilidade da paz com Deus por seu intermédio. Sempre agindo como um promotor da paz, querendo promover a paz. Sim, em alguns momentos a paz ela era impossível de ser obtida. E nestes casos, Jesus também não agiu. Por isso, quando acusado falsamente, quando julgado injustamente, ele calou-se. Era impossível, naquele momento, restabelecer a paz. Também não adiantaria nada ter brigado ou ter feito crescer o conflito naquela situação. Agora, eu gostaria que nós parássemos aqui por um instante para fazermos uma comparação importantíssima. E eu quero dizer para vocês, esta comparação é algo que muitos cristãos, muitos crentes que se dizem crentes, têm perdido de vista e têm deixado de observar.
Veja que Cristo, ele é pacificador, ele é o príncipe da paz. Ele é assim denominado. Mas, na contramão, Satanás também é denominado não aqui de pacificador, mas daquele que é o antipacificador. Ele é chamado de mentiroso, ele é chamado de enganador, de assassino, de acusador. Aliás, esse é o melhor título para Satanás, o acusador. Ele promove conflitos. Satanás é incendiário. Os seus dardos inflamados, eles são constantemente jogados contra os crentes e contra o povo de Deus. Agora, pensa comigo um instante, a quem nós estamos imitando? A Cristo ou a Satanás? Quando nós fazemos críticas pelas críticas. A quem nós estamos imitando quando nós pronunciamos insinuações maldosas a respeito de pessoas, a respeito de outros? A quem nós estamos imitando quando fazemos acusações? Não estou falando de confrontação. A confrontação é bíblica. E a confrontação é uma acusação feita em cima de fatos conhecidos, reconhecidos, comprovados e que visam ganhar a pessoa, nunca destruí-la. Mas a quem nós estamos imitando quando nós acusamos? A quem nós estamos imitando quando nós promovemos brigas? Quando nós brigamos? Ou quando nós fofocamos? Seja sendo um fofoqueiro ativo, aquele que fala a fofoca, sendo um fofoqueiro passivo, aquele que escuta e gosta de ouvir as fofocas. A quem nós estamos imitando quando nós promovemos intrigas? Na família, na igreja, nos locais de trabalho, quando nós jogamos um contra o outro. A quem nós estamos imitando quando nós formamos partidos, grupelhos, panelas? A quem nós estamos imitando quando nós falamos mal? Temos que levar a sério a palavra de Deus. Temos que levar a sério isto que Jesus está dizendo em Mateus 5,9. Para ser chamado filho de Deus, para ser identificado como filho de Deus, eu preciso ter a capacidade de permitir que o Senhor me transforme num pacificador. O novo mandamento que Jesus ordenou, João capítulo 13, versículos 33 e 34, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Esse mandamento de amar, ele implica em fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para promover a paz. Paz com Deus. Muitas vezes as pessoas estão encrencadas com Deus. Nós temos que ajudá-las a restabelecerem a paz com Deus, a paz com a vida, a paz com os outros, a paz consigo mesmos. Temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que está fora do nosso alcance nós não podemos fazer. Isso é com Deus. Mas o que está ao nosso alcance para ajudarmos a promover a paz, nós devemos fazer. Estaremos imitando Cristo ao fazer isso. Agora, botar lenha na fogueira não só é mais fácil, como é satânico na sua origem. É assim, amando aos outros e nos tornando agentes de pacificação, que nós seremos vistos como discípulos de Jesus. Foi isso que ele disse em João capítulo 13. E assim o mundo vai saber que vocês são os discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E nós vamos mostrar isso. Nós vamos mostrar isso no lar, na igreja e nos relacionamentos sociais que nós temos. Os requisitos foram falados, a identidade com Deus está estabelecida. Vamos pensar em aplicar estas verdades aqui na nossa vida. O mundo hoje precisa desesperadamente de paz. Querido, para e pensa comigo. Olha as notícias, ouve os noticiários. O mundo está em conflito, o mundo está perturbado, o mundo está cambaleante, o mundo precisa desesperadamente de paz. Agora, isso não deve nos surpreender, não é só hoje, sempre foi assim. Em alguns momentos talvez a gente não tenha percebido isso,
mas sempre foi assim, pela simples razão de que o mundo está entregue ao acusador, ao enganador. Ele é o príncipe deste mundo. E ele vai agir para causar tumulto. Esse é o seu papel, essa é a sua qualidade básica. Vai haver um momento, na verdade, em que haverá paz. Eu peço que você abra comigo a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Por favor, abre aí. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. Olha o que nós lemos aqui. Paulo está falando em relação a tempos e épocas. Olha, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Agora, Paulo vai apontar esse dia do Senhor, um dia de juízo, ok? Ele diz assim no versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Paulo está aqui se referindo ao momento imediatamente anterior à volta de Cristo. Não temos tempo aqui para olhar todo o panorama escatológico, mas, na verdade, o que Paulo está dizendo, à luz de Daniel capítulo 9, à luz de Mateus capítulo 24, o anticristo, o surgimento do anticristo que nós cremos, eu creio, que acontecerá paralelamente ao arrebatamento da igreja, a presença do anticristo, a chegada dele, ela vai estabelecer um momento, um período de paz e prosperidade. O mundo vai estar em paz. Aí sim, o mundo vai estar em paz. Mas é uma paz não apenas de curta duração, como ela é o prenúncio do juízo de Deus. Ela é o prenúncio do julgamento de Deus que vem em seguida. É como o olho do furacão. Parece que o furacão passou, não. Agora é que ele vem. Esse é o único momento em que de fato o mundo vai experimentar paz. Como Satanás, ele vai usar o seu agente para enganar as nações, para segui-lo, para ouvi-lo, para obedecê-lo, nesse momento o mundo vai experimentar paz. Hoje o mundo não está em paz. Está precisando de paz. Por isso nós, enquanto estamos no mundo, nós devemos ser promotores da paz, de uma paz que o mundo não pode dar, só Jesus pode dar. Ele disse, João capítulo 14, versículo 27, eu deixo para vocês a paz, não a paz que o mundo dá, porque o mundo não pode dar, é a paz que Cristo dá. O príncipe da paz, ele é representado neste mundo por aqueles que são parecidos com ele. E isto é absolutamente contracultural. Isto é absolutamente contracultural. O mundo está cheio de incendiários. O mundo está cheio de brigões. O mundo vive em briga. Por quê? Porque está em briga com o seu Criador. É contracultural, é contrário à natureza humana, é contrário à maré deste mundo ser alguém que promove a paz. Nós não estamos em busca do Nobel da Paz. Nós estamos em busca de sermos parecidos com o nosso Senhor. O príncipe da paz, ele quer penetrar nas famílias, ele quer penetrar nas igrejas, ele quer penetrar na sociedade, e ele faz isso através dos pacificadores, ele faz isso através dos discípulos. O mundo, não percamos isso de vista, ele está entregue ao seu próprio príncipe, cujo caráter é essencialmente um caráter mentiroso, traidor, enganador, assassino. No mundo a paz é impossível, literalmente impossível. Por isso, quando nós nos deixamos envolver pelo caráter do mundo, quando nós começamos a dar ouvidos, olhos, lembra? Falei isso sábado passado, aquilo que penetra na nossa mente, quando nós começamos a nos envolver com o mundo e com sua qualidade básica, nós seremos iguais ao mundo. Deixaremos de ser parecidos com o príncipe da paz e seremos iguais ao mundo que está em guerra. Em vez de bombeiros, nós seremos igualmente incendiários. Nós vamos dar ouvidos para fofocas, para insinuações, nós vamos passar adiante informações comprometedoras, nós vamos fomentar debates intermináveis, nós vamos nos agradar em promover facções, grupelhos, nós vamos insistir em ganhar as discussões e em humilhar os nossos oponentes ou os nossos adversários. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive.
Primeira vez que eu estive na Alemanha, 1986, fui a trabalho, mas passei um final de semana com um grupo de irmãos na fé, numa pequena igreja no interior da Alemanha. E ali eu conheci um homem. Na verdade, a maior parte do grupo com o qual eu estava reunido era de pessoas já mais velhas do que eu, pessoas relativamente idosas, daquelas provavelmente muitas não vivem mais hoje. Havia um clima na Alemanha naquele tempo, anterior à queda do Muro de Berlim, principalmente por parte daquelas pessoas que tinham mais de 40, mais de 50 anos de idade, um ambiente, um temor nos seus corações. Por quê? Eles haviam passado pela guerra, eles haviam experimentado os horrores da guerra. Eu me lembro que numa conversa com uma daquelas pessoas, ela disse, não, nós temos que ter muito cuidado, porque a fronteira com a cortina de ferro, ela está logo ali adiante, a Tchecoslováquia é logo ali adiante, e realmente na Europa os países são bastante próximos uns dos outros. Mas eu conheci um homem chamado Walter, e ele me contou a sua história. Walter lutou no exército da Alemanha na Segunda Guerra. E um primeiro momento, um primeiro contato que ele teve com Deus, eu diria assim, um primeiro clamor que ele fez a Deus pela sua vida, foi quando no meio de um bombardeio, ele estava numa trincheira e as bombas caíam ao seu lado, e os seus companheiros, né, do exército, seus companheiros estavam morrendo ao seu lado ali, ele clamou pela sua vida. Bom, a guerra já estava andando para o fim, a Alemanha tinha sido invadida, esse homem ele foi aprisionado pelos aliados e ele foi levado para um campo de prisioneiros na Inglaterra. E ali na Inglaterra, num Natal, provavelmente naquele primeiro ano pós-guerra, no segundo ano pós-guerra, no Natal, e o hemisfério norte, o Natal é uma época de inverno, é muito frio, uma igreja, pessoas de uma igreja que estava localizada nas cercanias daquele ponto de prisioneiros, daquele posto de prisioneiros, prepararam um jantar, uma ceia de Natal, e vieram para o campo de prisioneiros e postaram ali uma mesa e fizeram uma celebração de Natal. E ele comentou que ele viu aquilo, ele até zombou no seu coração, esses cristãos, a gente se viu, nós somos inimigos, o que eles vieram, que besteira o que eles estão fazendo aí. Mas toda a sua fortaleza, toda a sua incredulidade, toda a dureza do seu coração veio abaixo quando ele soube que o pastor daquela igreja era judeu, que havia perdido a sua família na guerra. Naquele instante ele percebeu a grandeza do amor de Deus e o clamor que ele havia feito lá no meio do bombardeio para que Deus preservasse a sua vida. Agora ele entendeu este amor. Um amor que foi evidenciado, que foi demonstrado por alguém que tinha todas as razões do mundo, todas as razões lógicas para querer se vingar, para querer maltratar, para querer ofender, para querer se manter omisso em relação àquele grupo de soldados alemães que estavam presos. Isso é ser um pacificador, alguém semelhante ao seu Senhor. Quando nós pensamos em aplicar este princípio, esta qualidade na nossa vida, eu gostaria de nos conduzir a pensar em algumas áreas específicas. E a primeira área, eu creio que é a área de lar e família. Quantas famílias vivem em constante guerra? Quantas famílias vivem em conflitos? E quantas famílias precisam, muitas vezes, de que você seja o pacificador dentro da sua casa? Não alguém que fomenta o conflito, não alguém que aumenta a briga, não alguém que se omite, mas alguém que age, que é um pacificador ativo, que faz aquilo que está ao seu alcance para promover a paz dentro de casa. Provérbios capítulo 11, versículo 29, nós lemos o seguinte: quem perturba a sua casa herdará somente o vento. Eu estou usando aqui a versão atualizada. Quem perturba a sua casa, ou seja, quem ajuda a criar confusão ou manter a confusão, seja por qual razão for, por
por problema financeiro, ou por reações erradas, ou por estupidez, por agressividade, quem perturba a sua casa, sabe que ganha com isso? Nada. Vento. É isso que Provérbios está dizendo. Na contramão disso, a ideia é não perturbar, é ajudar a aquietar, é ajudar a serenar a situação dentro de casa. Contribuir para tirar a paz da família não tem nenhuma recompensa, não vai valer a pena. Em Provérbios capítulo 17, versículo 1, nós lemos assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde está cheio de coisas, onde tem banquete o tempo todo, uma casa repleta de objetos e muitas brigas. A comparação verdadeira que o autor de Provérbios está fazendo não é entre pão seco e banquete. Essa não é a comparação verdadeira. A comparação é paz e tranquilidade e muitas brigas. E é melhor paz e tranquilidade do que muitas brigas. Como está a sua família? Qual é a sua participação, a sua contribuição no seu lar, na sua casa? Vai apontar se você está crescendo como um pacificador. Uma segunda área de avaliação e de observação, de verificação para nós, é a área das palavras, do vocabulário. Né? Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, ela é pacífica, ela é pacificadora. A sabedoria de Deus, ela vai na direção da paz, né? Ela se dirige para a paz. E Tiago faz a comparação com aquela sabedoria que não é de Deus. Ele diz, essa é animal, é demoníaca, mas a de Deus, ela é pacífica. Então, comparo isso com Provérbios capítulo 12, versículo 18, na segunda parte, que diz assim que a língua dos sábios, ou seja, aquele que tem a sabedoria do alto, ela traz cura. A palavra do sábio, ela é medicina para a alma. É assim que Provérbios fala. As palavras do sábio, elas vão na direção da paz, para aquietar, para acalmar, para consolar, para pacificar. A língua dos sábios traz cura. Quero pedir que você abra um outro texto que está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT, porque ela aponta de forma muito mais literal, ou mais clara o significado desse provérbio 18, 21. Veja o que diz aí. A NVT traz assim: a língua, ou seja, as palavras, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Talvez a sua tradução diga que a vida e a morte estão no poder da língua. As nossas palavras, elas podem servir para edificar, para pacificar, para acalmar ou para incitar. Nas palavras eu devo representar o Senhor Jesus, de cuja boca nunca saiu uma palavra destrutiva. Nunca. Eu devo ser assim em casa, eu devo ser assim na igreja, eu devo ser assim nas postagens. As postagens, que hoje é o nosso meio de falar com o mundo. Palavras que transmitam vida, palavras que transmitam cura, palavras que sejam medicina para a alma. E tem tanta alma aflita, precisando deste remédio, da boa palavra. Você percebe a importância disso? Ser um pacificador é ser chamado ou ser reconhecido como um filho de Deus. Uma terceira área para verificação é a área do coração. Ser um pacificador é sim uma questão do coração. Não é questão de personalidade ou de temperamento. É do coração. Isso me leva a perguntar: como vai o seu coração? Como está o seu coração? Romanos 5,1 diz que você deve estar em paz com Deus. Sim, justificado mediante a fé em Jesus Cristo, você tem paz com Deus. Seu coração está em paz. Seu coração está em paz com a vida. Seu coração está em paz consigo mesmo. Então você pode estar em paz com os outros também.
Filipenses 4,7 diz que a paz sobrenatural de Deus, ela guarda a mente, ela guarda o coração em Cristo Jesus. Você está em paz? Ser um pacificador é ser identificado como sendo um filho do Pai Celestial. Ser um pacificador é estar identificado com o príncipe da paz. Sim, o que Jesus disse em Mateus 5,9 é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Quero convidar você para nós orarmos. Senhor, faz de nós instrumentos da tua paz. Não instrumentos que apenas assistem, mas instrumentos, pessoas que são ativas em promover a paz em todas as situações nos quais somos chamados a agir pela tua vontade. Eu peço que esta condição sobrenatural seja desenvolvida em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Ajuda-nos também a identificarmos as situações, as palavras, os momentos ou os contextos em que nós tendemos a nos tornar incitadores de crises, conflitos e problemas. E ajuda-nos a deixar estas coisas, confessando-as e abandonando-as no nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo sábado, nós vamos encerrar esta série de estudos sobre as bem-aventuranças. Nós vamos olhar o retrato que Jesus desenhou aqui por inteiro, comparando com aquilo que a Bíblia contrasta com esse retrato da perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você desde já para nos encontrarmos no próximo sábado, no mesmo horário das 18 horas. Deus abençoe.